Olá, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Joelma, Ari, tudo bem? Sejam bem-vindos. Célia, boa noite, sejam bem-vindas. Fátima, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Que maravilha ter vocês aqui, sejam todas bem-vindas. Vamos aproveitar enquanto vocês estão chegando, enquanto o pessoal está chegando, para me dizer se estão me vendo e ouvindo bem, se está travando, se está tudo certinho. Conta aqui para mim. Oi, Eduarda, tudo bem? Gripada, eita, fiquei bem gripada semana passada também, Fátima. Tudo bem, meninas? Estão me ouvindo bem? Que bom, me vendo bem. Vamos aproveitar para chamar o pessoal que vocês conhecem que também gosta de baralho cigano, encaminhar essa live aí para que as pessoas também possam entender com mais profundidade o baralho cigano. Oi, Tamiri, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, meninas. Como vocês estão? E para quem está chegando agora e não me conhece, vamos aproveitar para me seguir aqui no perfil e me seguir na rede vizinha também. Aqui a gente coloca todo dia conteúdo sobre baralho cigano. Então me segue e todas as nossas lives ficam disponíveis na rede vizinha. Oi, Eduarda, dou sim curso de baralho cigano, tá? Na verdade, ele não é direcionado para questões amorosas, né? A gente aprende sobre questões amorosas, claro, mas não só isso. É um curso completo que te leva do zero à assertividade, tá? Então, nesse momento, a gente tá com as lives preparatórias para o evento no Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, que vai acontecer a partir do dia 28 até o dia 3 de agosto. Então, lá no link da bio tem o link de inscrição. Se inscreve, participa do evento, participa de todas as aulas e você vai ter mais ou menos uma noção de como funciona aí a maneira que eu trago e ensino o baralho cigano. Sejam bem-vindas, boa noite, boa noite. Obrigada, Lili. Lili é minha aluna, gente. A Fer chegando aí também. Então, vamos lá. Então, para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam. E eu te ensino a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência ajudando pessoas. Essa é a nossa primeira live de uma sequência de 2 semanas de live. Então, nós vamos ter live todos os dias até o dia 27 de julho, que é um dia antes da abertura do nosso evento online gratuito no Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano. Então, se você ainda não está inscrito no evento, no link da bio tem o link de inscrição. Se inscreva para o evento e participe das nossas lives. Se você não conseguir ficar até o final por algum motivo, ou se você perdeu alguma live por algum motivo, não tem problema. Todas elas vão estar disponíveis no nosso canal vizinho, na rede vizinha, que alguém vai colocar o nome aqui para mim nos comentários. Então, todas as lives ficam disponíveis lá. Outro recadinho importante, gente. Quando você faz a inscrição para o evento no Caminho das Cartas, você é direcionado para um grupo de WhatsApp. É importante você ficar no grupo de WhatsApp, porque é por lá que você recebe todo o material de apoio. Então, toda live, tudo que a gente conversa por aqui, você recebe no final
um material de apoio. Então, mais tarde, assim que eu subo o vídeo para a rede vizinha, eu envio o link, né, do replay e o material de apoio no grupo de WhatsApp. Então, tem que estar no grupo para poder receber o material, ok? Tá? E também, quando a gente está no evento, todo o material de apoio do evento também é enviado para o grupo, dentro do grupo. Então, é muito importante se manter no grupo, tá bom? E hoje, nós vamos falar do baralho, o que ele tem a ver, né, com Jung, com a psicanálise, né? O Jung era um psicólogo psicanalítico e ele traz aí o conceito de arquétipo, ele traz o conceito de inconsciente coletivo, o que tem muito a ver com o baralho, muito a ver com como a gente se conecta. Porque muita gente pergunta assim, Daiane, mas como? Como que você sabe, né? Se não tem uma entidade ali te contando, se não tem, né, um terceiro, uma energia externa que te traga essa informação, como que você consegue a informação pelo baralho? Como? Né? E aí foi quando Jung trouxe essa visão, a gente começa a entender o como, né? A gente começa a entender algo que antes era desconhecido. A gente sabia que dava certo, a gente sabia que funcionava, mas ninguém entendia como funcionava. E hoje, com Jung, a gente consegue entender como isso funciona. O curso tá fantástico e o apoio do grupo é ótimo para o aprendizado. Que bom, Inês, que você tá gostando. Eu fico muito feliz de verdade. Que bom, meninas. Então vamos lá, ó. Uma coisa importante, vocês vão me ver olhando pro lado, porque eu fiz uma colinha para seguir uma sequência lógica com vocês, tá bom? Então, começando, né? Quem foi Jung? Ele foi um psicanalista suíço, né, que revolucionou a psicologia da época, mostrando que nem tudo que sentimos e vivemos está na consciência. Como assim? Nem tudo é consciente. Então, às vezes eu sinto alguma coisa que eu não tenho uma razão lógica, consciente. Então, isso está, se não está no consciente, está no inconsciente ou no inconsciente coletivo. Como assim, né? Hoje a gente chama de campo mórfico. Mas como que funciona isso? Às vezes eu estou do lado de uma pessoa que está passando por um problema e eu começo a sentir o que ela está sentindo. Sentir algum desconforto, sentir alguma angústia, sem entender o porquê. Por quê? Porque provavelmente eu consegui captar no campo dela o que estava acontecendo, captar nesse inconsciente coletivo. Provavelmente a dor que ela está passando tem uma ressonância com alguma dor que eu já vivi, que está no meu inconsciente. E isso faz com que a gente se conecte e com que a gente sinta algo semelhante. Sabe quando isso acontece muito? Quando a gente está apaixonado. Então eu me apaixono e aí eu penso na pessoa, a pessoa me liga. A gente fala a mesma coisa, a gente pensa a mesma coisa, a gente fala ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente está acessando o campo do outro com uma frequência muito alta, com uma intensidade muito alta. Por quê? Porque está tendo aquela troca. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente acessa sem ter a troca. Como assim? Ó, pensa assim, quando acontece alguma coisa muito grave, uma tragédia no mundo, uma doença, você percebe que todas as pessoas começam a ficar na mesma frequência, um pouco mais triste, um pouco mais melancólica, e acaba sendo meio que coletivo. Todo mundo começa a agir de uma forma muito semelhante. Então, é isso que ele traz, que nem tudo, nem todas as nossas ações, nem todos os nossos comportamentos estão no consciente. Muitas vezes eles estão nesse inconsciente coletivo. Outra forma da gente ver isso bem claro é assim, ó. Olha as culturas, né? Cada povo tem um jeito de ser. Tem povos que são mais frios, povos que são mais alegres, povos que são mais recolhidos. E é natural, a gente chama de cultura. Mas por que todo mundo age da mesma maneira? Será que é por conta de uma cultura? Ou será que é por conta desse inconsciente? É uma egrégora, é um inconsciente que tem ali e todo mundo acaba agindo da mesma forma, tá? Então a gente nem vai entrar nos arquétipos ainda, que também tem a ver com isso. Mas é só para vocês entenderem
o que Jung trazia e por que isso está relacionado ao baralho. Até agora fez sentido para vocês? Fala aqui para mim se fez sentido para vocês, por favor. Me contem. Fez sentido para vocês? Até agora ficou claro? Ou eu tô indo muito longe? Sim, que bom, que bom. Então vamos lá, ó. Então vamos seguindo. Então, esse inconsciente coletivo, ele surge muitas vezes através, agora a gente vai falar só um pouquinho, depois a gente vai vir com uma live se aprofundando disso, tá? De arquétipos. Então, muitas vezes, esses arquétipos, muitas vezes não, né? Os arquétipos, eles agem na nossa vida mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente nem conheça. Ele está agindo na nossa vida o tempo todo. E isso tem muito a ver com essa parte da cultura que eu falei. Por exemplo, nós brasileiros somos alegres, falamos, né? Falamos, conversamos, somos expansivos. E qual é o arquétipo do Brasil? O malandro e o papagaio. Ó a carta dos pássaros falando aí, né? Então nós somos falantes, é normal. Qual é o arquétipo dos Estados Unidos? A águia. Então eles são um povo um pouco mais frio, um povo um pouco mais distante, mais desconfiado, né? Mais solitários. Por quê? Porque é a águia que representa aquele país. Então o povo tende a agir daquela maneira. E se você for para os Estados Unidos, você tende a começar a se comportar da mesma forma, né? Ao longo do tempo você começa a se comportar da mesma forma. Porque o arquétipo vai influenciar sobre você mesmo que você não queira, tá? Então, ficou claro o inconsciente aí? E o que isso tem a ver com o baralho, né? Da onde isso sai? E o que acontece? O baralho não é só um jogo de adivinhação. Um baralho é um jogo rico em arquétipos, em imagens. Imagens do nosso cotidiano, imagens dos nossos dias. Né? Todo dia a gente está vendo imagens do baralho. Não só no baralho, no nosso dia mesmo, né? Então, às vezes eu posto aqui para vocês, hoje a carta que falou comigo foi o sol, ou foi a lua. Não é porque eu tirei, eu só tiro carta no final de semana, no domingo, que é pra semana. As outras cartas do dia, eu vejo no dia, andando na rua, prestando atenção no ambiente, prestando atenção nas coisas. E aí que eu percebo as cartas, entende? Por quê? Porque as cartas do baralho cigano, elas estão no nosso cotidiano, Olha, hoje, por exemplo, hoje eu não tinha olhado nenhuma carta, nada, não tinha nada me chamado a atenção. Eu até vi a lua cedo, mas ela não mexeu comigo, até vi a estrela cedo também não mexeu comigo, não vi o sol, não vi o buquê, nada. Até pouco tempo atrás, quando uma aluna minha me mandou um vídeo com vários trevos. Da onde, gente? Por que deu na ideia de me mandar? Podia não mandar, podia ter visto e nem lembrado de mim, mas lembrou e mandou. Naquele momento eu falei, olha o trevo falando comigo. Qual oportunidade eu tenho que estar atenta? Entende? Então eu pego isso no dia a dia. Então nenhuma carta tinha falado comigo até então, até ela me mandar o trevo. Entende? É um vídeo lindo, com vários trevos, bonito mesmo, que chama atenção, que me tocou de alguma forma. Podia ter visto e também não ter tocado, como a lua não tocou, como a estrela não tocou. Então aquela imagem, nesse momento, falou comigo. E é isso que Jung traz, que as coisas falam com você e não precisa ser no consciente. Elas te tocam sem ter necessariamente um crivo consciente. Eu não preciso fazer sentido. Eu não preciso entender por que ela viu o vídeo, da onde ela viu o vídeo, por que ela me mandou o vídeo. Eu não preciso entender isso. Ela só mandou e esse vídeo tocou. Ou seja, essa imagem falou comigo. E é isso que o baralho traz. A imagem começa a falar com você. Ela conversa com você. Ela traz para você a mensagem. E isso, depois de muito tempo, a gente começou a chamar de campo morfogenético, aonde está toda a informação da vida humana. Tudo que a gente viveu, tudo que os nossos antepassados viveram, estão ali. Vocês já ouviram a história do macaco? Alguém já contou para vocês a história do macaquinho? Funciona assim, ó.
tinha um conjunto de macacos que estavam em cativeiro. E aí colocaram uma banana no alto, o primeiro macaco subiu para pegar, veio o rapaz, bateu nele. O segundo macaco tentou pegar, o cara veio e bateu nele. E eles começaram a apanhar, até eles não tentarem mais pegar a banana. A banana ficava lá e ninguém tentava pegar essa banana. Ok, tiraram um macaco, colocaram outro. Esse outro que chegou tentou pegar a banana. Quem bateu nele? Os macacos, não foi nem o homem. Os macacos bateram nele. E aí ele não pegou a banana. E aí tiraram mais um dos que tinha apanhado do homem, tá? Todos que estão saindo foram os que foram apanhados do homem. Veio mais um. De novo, ele apanhou, inclusive do macaquinho que apanhou dos macacos. E aí tiraram mais um. E isso foi tirando, até que os macacos começaram a chegar e ninguém mais pegava a banana. Ninguém nem tentava, nem precisou apanhar. Por quê? Porque aquilo já estava no inconsciente coletivo. Ele sabia, de alguma forma, mesmo que não fizesse sentido, que se ele tentasse pegar aquela banana, algo de ruim ia acontecer com ele. Entende o que é o inconsciente coletivo? Isso deixou claro para vocês? Então a gente começa, muitas vezes... Lembra que a gente fala que a gente repete padrões? É isso. Eu tenho uma mãe que foi traída, uma irmã que foi traída, uma tia que foi traída, uma avó que foi traída e hoje eu tenho medo de me relacionar. Por quê? Eu nem sei por quê. Você nem sabe que elas foram traídas, mas você tem medo de se relacionar. Por quê? Porque o seu inconsciente tá ali, ó. Aquela energia tá sobre você. Todo mundo foi traído. Eu também vou ser. Entende? Então, a gente vai trazendo aí. Olha, tem muito material, Inês. A gente pode buscar na internet, tem muita coisa sobre campo morfogenético, mas é muito simples. É isso, gente. Não tem um contexto muito a fundo, a não ser que você vai estudar realmente a constelação familiar. Aí tem uma ordem sistêmica e é outra coisa, tá? Então, se você quiser estudar constelação familiar, é bem bacana. E aí tem que procurar os livros do Bert Hellinger, tá? Tem que ser os deles, tá? Ele é o pioneiro e ali é a base da constelação familiar. Vai falar muito de campo morfogenético. Inconsciente coletivo está num padrão, no automático? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Automático até você descobrir, mas é automático, entende? Não tem que ter consciência disso. Não obrigatoriamente. Às vezes, quando vem a consciência, você continua repetindo, mas aí já vira uma escolha. Porque quando eu tenho consciência, eu escolho ou não me manter naquele padrão, tá? E aí é onde as cartas estão entrando nisso, né? Então vamos lá. Gente, eu tô correndo hoje porque eu tenho uma aula às 19 horas. Então, correndo aqui com vocês para ir direto pra aula, tá bom? Então vamos lá, ó. Jung fala o quê? Que existe o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. É aqui que entra o baralho. E o que é esse inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo? O inconsciente pessoal é tudo que está arquivado em mim, na minha alma, no meu espírito, aí vai aonde vocês acreditam, tá? Não vou entrar nesse detalhe. É tudo que está em mim que eu não tenho acesso. Então, tudo que eu tenho acesso é o que está consciente, é o que eu lembro, é o que eu falo, é o que eu sei. O que eu não sei, mas está gravado em mim, está no meu inconsciente coletivo. No meu inconsciente pessoal, perdão. Muitas vezes um trauma, uma situação que você passou, está guardada ali no seu inconsciente. Então, você não consegue acessar. Nosso inconsciente, ele é muito maior do que o nosso consciente, tá? É como se fosse um iceberg. Aquela pontinha do iceberg é o nosso consciente, tudo que está para baixo é o nosso inconsciente. E por que tem tanta coisa no inconsciente? O nosso cérebro, ele capta tudo o tempo todo. Então tem muita coisa que está guardada porque você captou e tem muita coisa que está guardada porque o seu cérebro acha que não é necessário você lembrar e outras que você bloqueou para poder se proteger. Então tem muita coisa no inconsciente por vários motivos, não é só por um motivo, tá? Então, esse inconsciente pessoal é o que a gente acessa junto com o baralho cigano. Uau, como assim? Então, vamos lá, eu vou fazer uma leitura com você. O que eu vou captar? A sua energia pessoal. Eu não quero captar a energia do mundo inteiro, eu quero captar a sua energia.
Por isso que a gente pede nome completo, data de nascimento, ou a pessoa está com a gente online, como eu estou com vocês, ou a pessoa está presencial. Então a gente precisa se conectar com essa energia da pessoa de alguma maneira. Uma foto. Então é o inconsciente pessoal que eu vou pegar. Então eu tô ali embaralhando com o nome da pessoa, pegando essa energia dela, acessando o quê? Eu tô pedindo autorização quando eu embaralho. Por que a pessoa, o ideal é a pessoa sempre te autorizar, a gente não ficar invadindo o campo do outro? Porque a leitura é muito mais clara, muito mais assertiva. Por quê? Porque quando ela fala, eu autorizo, eu quero a leitura, ela tá abrindo o campo dela. Ela tá te dando permissão de entrar na energia dela. Então você vai entrar com uma facilidade absurda. Por quê? Porque ela falou, eu quero que você olhe pra mim. Entende? Quando uma pessoa te pede uma leitura, o que ela tá te dizendo? Eu quero que você olhe pra mim. Mas eu não quero que você olhe pra essa carcaça que você tá enxergando aqui. Eu quero que você olhe porque eu não consigo enxergar. Porque se ela conseguisse enxergar, ela não precisava do baralho. Se ela conseguisse enxergar, ela não precisava do baralho. Então ela quer saber o quê? Algo que ela não acessa. Que provavelmente está dentro dela, mas que ela não acessa. E é aí que o baralho entra. Então eu tô aqui, me conecto com você, me conecto com a sua energia e tiro a carta. A carta vai estar falando dentro da sua pergunta, dentro da sua questão, da sua intenção, o que o seu inconsciente está guardando e que você precisa saber nesse momento. Então, normalmente, 99% das vezes, a gente está fazendo uma leitura do inconsciente dessa pessoa. Do inconsciente. Então, essa leitura, ela vai buscar o campo energético. As leituras coletivas, pega esse campo energético. Olha, a leitura coletiva, ela vai pegar esse inconsciente coletivo. Ela vai pegar o campo mórfico, tá? Então, quando eu vou fazer uma leitura, por exemplo, vou fazer uma previsão para essa semana para o signo de Leão. Eu tô acessando a energia desse inconsciente coletivo, dessa egrégora do signo de Leão. Então, vai acertar para todo mundo? Não vai. Porque você não tá pegando de forma individual, mas você tá pegando a maior vibração, a vibração mais em comum que esse grupo de pessoas está tendo e trazendo a mensagem. Então, sim, acessa esse campo energético desse grupo de pessoas específico. Qual o jeito de olhar? Melhor jeito para cortar o baralho? O jeito que você quiser, Janine. Eu corto sempre em 2, tá? Eu não tenho muito isso. Eu não... Gente, eu evito qualquer coisa que vá me trazer dificuldade na hora de ler. O que eu quero na hora de ler? Facilidade. Eu quero fluidez. Então, eu gosto de ler com fluidez, com facilidade. Então, preciso cortar. Ponho aqui. Ó, cortei. Dei só esse pouquinho, ponho pra baixo, ponho daqui. Eu não tenho... eu tenho que cortar com a direita, eu tenho que cortar com a esquerda. Eu sempre corto com a direita. Sempre um corte só, exceto na mesa real, que eu corto em 3. Tá? De resto, cortei no meio e saio descendo as cartas. Mas isso é muito individual. Eu gosto de cortar só com a esquerda, pra mim faz diferença. Se você acredita nisso, vai fazer, gente. Entende? É a sua energia, a sua crença. Esse inconsciente nosso e do universo são as nossas crenças. Se eu creio que eu preciso acender uma vela para me conectar, para poder fazer minha leitura, se eu não acender a vela não vai funcionar, porque eu acredito nisso. E se eu acredito que eu preciso cortar com a mão direita, porque se eu cortar com a mão esquerda é só para quem tá casado, eu sou solteira, tá tudo bem. Se você não fizer, vai dar errado. Então, assim, tem que seguir o que você acredita. Agora, se você não acredita em nada, tenta não criar expectativa. Tenta não criar um monte de coisas para te atrapalhar, para te trazer, assim, tipo, um monte de regrinha para que se você, fiz errado, não vai dar certo, entendeu? Então, às vezes, eu tenho aquela regra, tem que cortar só com a mão direita, com a mão direita, com a mão direita. Cortei com a esquerda. Vou ter que fazer tudo de novo porque eu cortei com a esquerda. Então, quando a gente não tem essa crença, a coisa fica mais fluida. Então, eu prefiro. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acham melhor, tá? Prof, eu abro em leque na mesa, pois sinto assim, tá certo? Se pra você faz sentido, tá certo.
Abrem 3 por conta de presente, passado e futuro, porque eu vejo a energia da pessoa antes de abrir as cartas. Então, com o baralho fechado, eu consigo identificar. É uma técnica que, por sinal, eu ensino para vocês dentro do curso. Por isso, é a única técnica que eu corto em 3, tá? Então, gente, a gente entendendo isso, a gente entende que o campo é o quê? É um espaço que tem um monte de informação. Pode ser coletivo, numa tiragem coletiva, como a colega trouxe aqui, como pode ser individual. E esse contexto de campo, quem trouxe foi Jung. Por isso que ele é tão importante para a cartomancia. Porque ele trouxe o contexto tanto do arquétipo, quanto do campo, quanto da sincronicidade, que a gente também vai conversar sobre isso essa semana. Então, tudo isso veio dele, por isso ele é tão importante para que a gente entenda como o baralho funciona. O baralho ele surgiu como por adivinhação. A gente adivinhava as coisas, a gente previa o futuro. Agora não, agora a gente faz uma leitura energética dessa pessoa e consegue trazer profundidade e assertividade para essa pessoa, porque a gente está lendo o que nela está escondido. Está escondido para ela, no inconsciente dela, na onde ela não está conseguindo acessar. Tá fazendo sentido para vocês? Falem aqui para mim, por favor. Então, gente, enquanto vocês me falam, vamos lá, ó. A mente tenta entender, mas é a alma que reconhece. E é isso. A mente, a gente tenta entender tudo. Mas muitas vezes eu faço leituras e as pessoas falam assim, eu não sei porquê, mas fez sentido. Como assim? Não sei, não sei. Eu não sei te falar se você tá certa, se você tá errada. Eu não sei te dar essa resposta. Mas aqui dentro fez tanto sentido que eu não sei te explicar. Mas eu sei que alguma coisa mudou. Por quê? Porque você acessou, através do símbolo, a alma dessa pessoa. Você não ficou no consciente dela. Entende? Então, as pessoas que estão mais abertas, a gente acessa realmente a alma da pessoa, tá? Então, o símbolo toca além das palavras. Eu vou trazer aqui, ó, alguns exemplos de cartas, né, que a gente pode usar um arquétipo. Só para vocês terem entender um pouquinho, mas a gente vai falar de arquétipo de forma mais profunda na nossa terceira live. Então, amanhã a gente vai falar de sincronicidade e na nossa terceira live a gente vai falar sobre arquétipos. Então, na quarta-feira, nosso assunto é arquétipos, tá bom? E, gente, aproveitando antes de continuar aqui, quem ainda não me segue, aproveita para me seguir. Quem ainda não se inscreveu no evento, no Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano, se inscreve, o link está na bio. É importante ficar dentro do grupo para que vocês consigam ter acesso ao material de apoio que eu envio, tá? Então, acabando a live, assim que eu subir ela pro YouTube, eu disponibilizo o replay para vocês e o material de apoio no grupo de WhatsApp. Então, tem que estar lá dentro, tá? Tem que estar dentro do grupo. Quem ainda não me segue na rede vizinha, me segue, por favor, tá? E olha, eu tô pedindo de verdade, porque, gente, tudo é uma troca. Tudo é uma troca. O universo precisa dessa energia de troca. Então, a gente tá aqui trocando, trazendo informação, trazendo muito conteúdo. E como que vocês podem retribuir? Curtindo, compartilhando, comentando, porque isso acaba sendo essa energia de troca do dar e receber. Então, ninguém fica com energia acumulada, todo mundo tá trocando e vocês ajudam essas redes a entregarem o nosso conteúdo para mais e mais pessoas que precisam aprender o baralho cigano, que precisam dessa mensagem. Às vezes essa pessoa não precisa nem aprender o baralho, mas ela precisa ouvir o que a gente falou aqui, para entender algo que está acontecendo com ela. Então, sentiu de enviar para alguém? Envia, convida, tá bom? Então, vamos fazer esse movimento aí de troca. Vocês recebem um conteúdo de valor aqui que eu trago com muito amor e vocês enviam, comentem, compartilhem e curtam e sigam principalmente a rede vizinha, porque olha, aqui a gente é quase 13 mil pessoas, lá não chegou a 1000 ainda, hein? Então, vamos lá e nos seguir lá na rede vizinha, tá bom? Comecei o TikTok com baralho cigano, tudo muito simples, mas é melhor feito que perfeito, é isso aí! Como estou aprendendo, faço leituras com cartas que aprendi naquele dia. Isso aí, Eduarda. Me perguntaram se ia passar de ano
saiu as nuvens, eu entendi que precisava se esforçar bastante, estudar bastante. É isso aí, porque não tá enxergando um caminho, então não tá certo. O nome do canal na rede vizinha. Tá igual aqui, tá? Terapeuta Daiane Ali. Você encontra como terapeuta Daiane Ali, mas se você já tá no grupo, eu já vou colocar lá o link da live para vocês poderem assistir o replay. Você só clicar no link e você vai direto para lá também, tá bom? E lá já tem bastante live, todas as lives anteriores a essa estão lá, então tem muito conteúdo para vocês assistirem, tá? Então comentem, perguntem, sempre que eu posso, eu tô indo lá e respondendo os comentários de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, vou trazer os exemplos. A lua, por exemplo, ela é o arquétipo do inconsciente. Eduarda, no link da bio você entra, tá lá, no Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, entra, se inscreve e você já entra no grupo. Se você não conseguir, me chama no privado que eu te envio depois o link, tá bom? Então vamos lá. A lua é o arquétipo do inconsciente. Então a lua, ela já traz essa parte do inconsciente, ela traz a parte da oscilação emocional e do mistério interno. Então a lua, ela traz esse mistério e traz esse inconsciente. Por isso que ela é tão ligada à intuição. Por quê? Porque a intuição, ela também vem dessa nossa parte inconsciente, ela também vem dessa parte que a gente não enxerga, que a gente não vê. Então, você percebe que o arquétipo acaba se ligando ao significado da carta. Quando ele fala assim, a oscilação emocional, do que a gente lembra? Eu lembro dos ciclos da mulher. Nós mulheres, a cada período que a gente passa, a cada ciclo, né? Porque no mês a gente passa por vários ciclos. Nós temos uma oscilação emocional. Nós temos uma oscilação, inclusive, hormonal. Então, por isso que a lua fala tanto também da mulher, tá? Quando aparece, está revelando o que você ainda não nomeou, mas já sabe. Então, é aquela coisa, eu ainda não dei nome para aquilo, mas eu já sei que aquilo existe dentro de mim, tá? A estrela é o arquétipo do self, né? O arquétipo de você se olhar para si mesmo. E ela também traz propósito e luz guia. Também é o arquétipo do propósito e da luz guia. Da luz guia, por quê? Porque a estrela guiou os 3 reis magos. Então, tudo tem um contexto, não é à toa, tá, gente? O arquétipo, ele tem o seu contexto. E ela aparece quando a alma quer lembrar de quem você é, antes do medo e das pressões. Então, a estrela é para te lembrar de quem você é. Além dela ser um guia, mas é um guia muitas vezes interno, para você olhar o que se perdeu dentro de você. O que se perdeu dentro de você, tá? Ela é um guia interno, ela é um self, ela é o seu espelho. Olha no espelho, olha para dentro, tá? E a torre, o arquétipo do recolhimento, do afastamento necessário para se reencontrar. Porque a torre tem isso, né? As pessoas ficavam recolhidas lá dentro ou presas lá dentro, mas nesse período que a gente tá sozinho, independente, tá, gente? Se é um período que você foi colocado na solidão, ou seja, você foi colocado numa prisão, ou que você se recolheu, você é obrigado a ficar com os seus próprios pensamentos. Não tem jeito, você é obrigado a ficar com seus próprios pensamentos. Então, eu assisti esses dias algo que falava de encarceramento da mente, onde o corpo não responde, mas a mente está encarcerada ali dentro, ouvindo e sabendo de tudo. Imagina, essa pessoa está na torre de maneira eterna, então ela tem que estar pensando nela mesma, ela não tem outra opção, ela tem que estar sozinha com seus pensamentos. E às vezes a gente foge disso. A gente tá sempre ouvindo música, sempre no barulho alto, sempre conversando. Se a gente chega em casa, já liga uma televisão, só pra fazer barulho. Eu nem tô prestando atenção, mas tem um barulho. Entende? Isso é por quê? Porque a gente não quer ficar com os nossos próprios pensamentos. Então, preste atenção o porquê você está fugindo dos seus próprios pensamentos. Se você não precisa entrar um pouquinho dentro da torre, tá bom? E, pra concluir, porque realmente eu tenho 5 minutos pra entrar na outra aula, o baralho cigano só faz sentido quando você entende que ele é uma linguagem simbólica, ou seja, ele fala por símbolos. Então aqui eu trouxe isso também para vocês entenderem que vocês não precisam de um guia espiritual, que vocês não precisam acessar uma outra consciência para vocês lerem baralho cigano, porque o símbolo ele fala por si.
O arquétipo fala por si e o arquétipo acessa a energia do outro que a gente traduz em palavras. Então, somos nós que traduzimos. Ah, mas eu trabalho com uma entidade, tá tudo bem, não tem problema. Mas tem muita gente que não trabalha, tem muita gente que não tem essa religião e ela pode ler baralho cigano com total confiança, com total assertividade, tá? Fala com o inconsciente, então o baralho ele tá falando com o inconsciente, tá buscando algo que você não enxerga porque está guardado em camadas muito profundas da sua mente. Ele ativa o arquétipo, ou seja, muitas vezes você está vivendo naquele arquétipo que a carta saiu, vivendo no arquétipo da casa, vivendo no arquétipo da lua, e ele ativa isso em você, ele mostra aonde você pode melhorar dentro daquele arquétipo, aonde você pode usar aquele arquétipo de forma que vai te ajudar, entende? Mesmo quando é o arquétipo das nuvens, porque se você sabe passar por uma tempestade, você sabe enxergar o valor do sol, mesmo no arquétipo da cobra. Porque se você consegue superar uma traição, se você consegue superar alguém que te passou a perna, você cresce. Você cresce, você amadurece, você troca de pele e deixa toda aquela dor para trás. Então, cada arquétipo, mesmo o arquétipo mais negativo, entre aspas, o negativo, ele vai te ensinar a viver aquele arquétipo de forma positiva, se você souber olhar. E Jung é a ponte para essa compreensão. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais sobre Jung, ele é a ponte para você entender como isso funciona dentro do nosso inconsciente. Eu trouxe aqui para vocês uma base, para vocês terem uma noção, mas vai que você gostou e quer se tornar um psicanalista, te dou o maior apoio, eu sou psicanalista, e é lindo entender a mente humana dessa maneira. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquei realmente muito feliz com vocês aqui. Espero que tenha feito sentido na vida de vocês, que vocês tenham entendido o baralho cigano de forma profunda hoje com Jung, entendendo que a gente não precisa de forças ocultas para ler baralho cigano, porque o inconsciente coletivo tá aí, o campo mórfico tá aí, o nosso inconsciente tá aí, e é isso que a gente acessa através das cartas, com tanta beleza, com tanta profundidade. É uma pena mesmo que acabou, mas amanhã eu tô aqui de novo, às 18h18, e amanhã a gente fica um pouquinho mais, porque amanhã eu não tenho uma aula em seguida, então eu consigo ficar um pouquinho mais com vocês e tirar um pouquinho mais de dúvidas, tá bom? Então a gente se vê amanhã a gente vai falar sobre sincronicidade e todos os dias a gente vai ter aula até o dia 27. Então, se não me segue aqui para ficar atento. Lá nos grupos eu também envio todos os dias, no horário da aula, o link para vocês poderem vir aqui para o Instagram, tá bom? Um grande beijo. Quem não conseguiu pegar inteira, daqui a pouquinho, assim que acabar minha aula, eu já subo para a rede vizinha e disponibilizo nos grupos junto com o material de apoio de hoje, tá bom? Não tem problema, Soraya. Daqui a pouco tá na rede vizinha, você corre lá e assiste. E quem quiser reassistir também é só correr na rede vizinha que vai estar lá. Já eu subo pra lá e aviso vocês, tá bom? Fiquem nos grupos de WhatsApp. Quem não se inscreveu no evento ainda, se inscreve e lembra da energia da troca. Quem ainda não me segue, corre lá na rede vizinha pra me seguir. E me segue aqui também, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Nos vemos amanhã às 18h18.